Se eu tivesse respeitado a regra, ninguém teria desaparecido naquela noite. Eu não vou explicar qual regra era, nem onde eu estava, nem quem desapareceu. Só preciso que você entenda uma coisa antes de continuar ouvindo isso. Quando amanheceu, 3 pessoas tinham sumido, e uma delas deixou algo que ainda me chama pelo nome. Eu demorei para contar isso porque, por muito tempo, eu mesmo tentei fingir que não aconteceu. Apaguei mensagens, evitei certos horários. Cheguei a pensar que, se eu não falasse sobre aquela noite, ela ficaria lá, presa no passado. Mas não ficou. Não porque foi confuso. Pelo contrário. O que me assusta é justamente o quanto tudo foi claro demais para ser um engano. Algumas noites não terminam quando o dia nasce. Elas grudam na gente. Mudam a forma como o silêncio soa. Mudam a forma como a gente reage quando alguém diz nosso nome sem motivo. Eu sei que, para quem escuta agora, isso pode soar exagerado. Eu também achei que era só mais uma noite comum. Um turno qualquer. Um lugar esquecido. Só que, em certos lugares, você não é apenas alguém que chega. Você é alguém que entra. E eu só percebi isso depois. Quando entendi que, antes mesmo de pisar lá dentro, alguma coisa já sabia exatamente quem eu era. Eu estava trabalhando como vigia temporário numa antiga estação de tratamento desativada, afastada da cidade. Era o tipo de lugar que já tinha sido esquecido até pelos mapas mais novos. Para chegar lá, a estrada de terra acabava antes do portão e o restante do caminho precisava ser feito a pé, no escuro. O serviço, no papel, era simples demais para levantar suspeitas. Chegar às 10 da noite, sair às 6 da manhã, registrar qualquer movimento estranho, principalmente não entrar em certas áreas internas. Não dizia o motivo, só dizia para não entrar. Nós éramos 5 naquela noite. Eu, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. O Renato, técnico antigo, que conhecia o lugar como quem conhece um vício antigo, sem orgulho nenhum. A Clara, recém-contratada, que não parava quieta, como se o corpo dela soubesse que aquele turno era uma má ideia. O Jonas, brincalhão demais para um lugar silencioso daquele jeito. E o Maurício, o supervisor, que insistiu em acompanhar a primeira noite da equipe nova, mesmo claramente não querendo estar ali. Assim que o portão se fechou atrás da gente, eu senti algo mudar. Não no ambiente, em mim. O ar parecia mais pesado dentro da estação, como se o som tivesse dificuldade para viajar. Nossos passos ecoavam, mas sempre com um atraso estranho, como se o prédio demorasse a aceitar que estávamos ali. Antes mesmo de entrarmos na sala de controle, Renato parou perto da porta e falou, sem olhar para ninguém: aqui dentro, se alguém chamar seu nome, não responde. Ele disse isso com a mesma naturalidade de quem avisa para não encostar em fio desencapado. Sem drama, sem explicação. Jonas até abriu a boca para fazer piada, mas desistiu no meio da frase. Ninguém riu, ninguém perguntou nada. A sala de controle era antiga, cheia de monitores grossos, muitos desligados, outros mostrando corredores vazios demais. Não parecia um lugar abandonado, parecia um lugar em espera. O silêncio ali não era ausência de som, era presença, como se algo estivesse atento, só aguardando o momento certo para ser percebido. Enquanto eu organizava os registros, notei algo colado na parede, ao lado do quadro de avisos. Uma folha amarelada, presa com fita velha, escrita à mão. Não fazia parte de nenhum protocolo oficial. Dizia apenas, após a meia-noite, não permaneça sozinho. Mostrei para o Maurício. Ele franziu a testa, arrancou a folha da parede e dobrou. Isso é coisa de funcionário antigo tentando assustar novato, disse. Mas Renato olhou para a folha dobrada como quem vê alguém cometer um erro simples e irreversível. Quando os monitores voltaram a emitir aquele chiado baixo, quase imperceptível, eu tive a primeira certeza daquela noite. Aquela estação não estava desativada. Ela só estava esperando. No começo, tudo parecia apenas desconfortável, não assustador, só
errado de um jeito difícil de explicar. Jonas tentava preencher o silêncio com piadas ruins, falando alto demais para um lugar que claramente não gostava de barulho. Ele ria sozinho às vezes, como se o eco respondesse antes de qualquer um de nós. Clara não conseguia ficar parada. Andava de um lado para o outro, checava portas que levavam a corredores escuros demais, olhava câmeras que só mostravam ângulos mortos. Era como se ela estivesse procurando algo, ou tentando confirmar que aquilo não estava procurando por ela. Maurício conferia o relógio a cada 10 minutos, sempre com a mesma expressão de impaciência contida. Ele queria ir embora. Dava para sentir isso, mas também parecia incomodado demais para admitir. E então tinha Renato. Renato quase não falava, não contava histórias, não ria das piadas do Jonas, não demonstrava pressa como Maurício. Ele apenas observava. Ficava a maior parte do tempo perto das câmeras, olhando para os monitores como quem espera um erro específico acontecer. Não parecia surpreso quando nada acontecia. Parecia frustrado. Em determinado momento, Clara quebrou o silêncio de vez. Já aconteceu alguma coisa aqui? Perguntou, sem rodeios. A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos a mais do que deveria. Renato não respondeu de imediato. Ele continuou olhando para a tela à frente, como se estivesse decidindo quanto da verdade podia ser dita. Nada que tenha terminado, ele disse, por fim. A forma como ele falou isso fez Jonas parar de sorrir. Maurício ergueu os olhos do relógio. E eu senti um arrepio imediato, sem saber exatamente por quê. Depois disso, Renato puxou um caderno do bolso do casaco. Não era um formulário oficial. Não tinha logotipo nenhum. As páginas já estavam gastas. Ele começou a anotar horários. Sempre os mesmos. 23h47, 0h12, 1h03. Eu cheguei mais perto e perguntei o que aqueles números significavam. Renato fechou o caderno com calma demais. Horários em que o lugar fica. Atento, disse. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, um chiado curto atravessou a sala. O rádio, que estava desligado. Achei que fosse interferência, até perceber que isso só acontecia quando passávamos perto de certos corredores. Sempre os mesmos, sempre os mais escuros. Renato nunca entrava neles. Nunca explicava o porquê. E naquele momento, vendo ele evitar aqueles espaços como se fossem feridas abertas no prédio, eu comecei a desconfiar de uma coisa. Algumas pessoas ali não estavam tentando sobreviver aquela noite. Estavam tentando não serem lembradas por ela. O primeiro som veio pouco depois da meia-noite. Não foi um grito, nem um impacto, nem nada que justificasse um susto imediato. Foi o som de passos, leitos, arrastados. O problema é que vinham de um corredor onde o piso já tinha cedido anos atrás. Não havia mais chão ali. Só um vão escuro, interditado, impossível de atravessar. Mesmo assim, os passos continuaram. Ninguém falou nada no começo. A gente só se olhou, esperando que alguém tivesse uma explicação simples. Maurício foi o primeiro a reagir, dizendo que devia ser dilatação do prédio, vento passando por dutos antigos. Mas o som não se comportava como vento. Ele tinha ritmo, pausa, peso. As câmeras começaram a falhar logo depois. Não todas de uma vez, uma por uma. Sempre da mesma forma. A imagem congelava por um segundo a mais do que o normal. E, antes de apagar, mostrava o mesmo corredor. O corredor interditado. Clara se aproximou do monitor, estreitando os olhos. Vocês estão vendo isso? Ela perguntou. Na última falha, algo parecia diferente. Não se movia. Não piscava. Só estava lá, no fundo da imagem, onde a luz não alcançava. Clara disse que viu alguém parado. Disse que tinha formato de gente. Maurício respondeu rápido demais. Interferência. Isso acontece em lugar velho. Mas ele não olhou para a câmera quando disse isso. Olhou para o relógio. Foi aí que eu comecei a notar um padrão. Sempre que alguém saía da sala. Sempre que um de nós ficava sozinho, nem que fosse por segundos.
Alguma coisa acontecia. Uma falha, um som, um atraso estranho no eco dos passos, como se o lugar aproveitasse distrações. Às 0h12 em ponto, o rádio ligou sozinho. Não chiou primeiro, não deu sinal nenhum. Só ligou, e alguém falou. Meu nome, não gritado, não sussurrado de forma dramática. Foi dito como quem chama alguém de outro cômodo, já cansado de esperar resposta. Baixo, arrastado, muito perto. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Eu dei meio passo à frente. Renato me segurou pelo braço com força suficiente para doer. Não, ele disse, quase sem mexer os lábios. Agora você entende a regra. O rádio desligou sozinho logo depois. O silêncio que veio em seguida foi diferente de todos os outros. Mais fechado, mais pesado. Foi Jonas quem quebrou. Tá, isso já perdeu a graça, ele disse, tentando rir. Quem foi? Ninguém respondeu. Foi quando eu percebi algo simples e errado. Jonas não estava mais na sala. A porta não tinha feito barulho. Nenhum passo foi ouvido saindo. Nenhuma câmera mostrou movimento. Ele só não estava mais ali. E, pela primeira vez naquela noite, ninguém teve coragem de chamar o nome dele em voz alta. Nos primeiros minutos, a gente ainda tentou agir como pessoas normais diante de uma situação anormal. Chamamos o Jonas uma vez, depois outra. A voz dele sempre foi a mais alta do grupo, então o silêncio que respondeu parecia errado demais. Procuramos por 10 minutos, corredor por corredor, banheiros, sala de manutenção, depois por 20. Em algum ponto, sem ninguém combinar nada, paramos de chamar pelo nome dele. Era como se todos tivéssemos entendido, ao mesmo tempo, que aquilo não era mais uma busca comum. Maurício foi o primeiro a quebrar. Ele respirou fundo, passou a mão no rosto e falou num tom que não era de chefe, era de alguém cansado de guardar coisa demais. Essa estação nunca foi totalmente desativada, ele disse. Só foi abafada. Ele contou que, anos atrás, parte do local tinha sido usada para testes de isolamento acústico extremo. Salas onde o som não entrava, nem saía. Pessoas ficaram lá dentro por dias, sem eco, sem referência. No começo, os relatórios falavam de desorientação. Depois, de gente que jurava ouvir vozes chamando do lado de fora das paredes, mesmo quando estavam sozinhas. Algumas nunca quiseram sair. Renato encostou na parede quando ouviu isso, como se já soubesse exatamente até onde aquela conversa podia ir. Não é o som que fica preso aqui, ele disse, finalmente. É o que aprende a usar ele. O jeito como ele falou aprende me deu um frio imediato no estômago. Isso aqui observa. Renato continuou. Escuta. E repete. Ele abriu o caderno de novo. 23h47. 0h12. 1h03. Esses horários não são aleatórios. Ele disse. São quando alguém responde. A gente encontrou o rádio do Jonas perto da entrada de um dos corredores interditados. Caído no chão. Ligado. Transmitindo. No começo, era só estática. Depois, uma respiração ofegante. E então, a voz dele. Gente, para com isso, dizia. Tá engraçado já. Era exatamente o tom que ele usava quando queria aliviar o clima. A mesma frase. A mesma entonação. Clara começou a chorar na hora. Maurício tentou desligar o rádio, mas o botão não respondia. A gravação continuou. Jonas pedindo ajuda, fazendo piada, repetindo frases que só ele costumava usar. Só que havia algo errado. A gravação não acompanhava o tempo. Ela pulava palavras, repetia trechos, como se alguém estivesse testando qual versão da voz funcionava melhor. Quando o rádio finalmente se calou, eu percebi uma coisa simples e devastadora. A gravação tinha terminado. O Jonas, não. E naquele momento, ficou claro para todos nós. Ele não tinha sido levado por acaso. Ele tinha sido apreendido. A divisão não foi uma decisão.
Foi consequência. Ninguém disse vamos nos separar. Simplesmente aconteceu. Clara começou a respirar rápido demais, olhando em volta como se o espaço estivesse errado. O rádio voltou a chiar. E, no meio daquele som quebrado, alguém riu. Foi o riso que a fez correr. Ela disparou pelo corredor sem olhar para trás. Maurício xingou, largou o rádio e foi atrás dela, gritando para ela parar. Os passos dos dois ecoaram por alguns segundos. Depois, ficaram abafados, como se tivessem entrado num lugar onde o som não sabia mais se comportar. Eu fiquei parado. Renato não se mexeu. Não corre, ele disse. É assim que ele separa. A sala de controle parecia menor. As telas piscavam fora de sincronia. Algumas mostravam corredores que eu não reconhecia. Outras repetiam o mesmo trecho em looping, como se o lugar tivesse esquecido o resto. Tentamos restabelecer as câmeras, mas cada ajuste criava um erro novo. Portas começaram a aparecer onde antes só havia parede. Outras, que eu tinha certeza de que existiam, simplesmente não estavam mais lá. O rádio voltou a ligar sozinho. Primeiro, chamou o nome da Clara. Depois, o do Maurício. As vozes eram perfeitas. Mesma entonação. Mesmo jeito nervoso de falar. Só que diziam coisas erradas. Frases que nenhum deles usaria. Então a voz mudou. Filho, era a voz da minha mãe. Baixa, próxima, me chamando do jeito que ela usava quando eu era criança e acordava de um pesadelo. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. Eu dei um passo na direção do corredor. Renato me segurou com força. Não escuta, ele disse. Não responde. Não lembra. Eu perguntei como ele sabia. Ele fechou os olhos por um segundo longo demais. Porque não é a primeira vez que ele tenta me trazer alguém. Seguimos pelos corredores deformados até encontrar Clara. Ela estava parada, de frente para uma parede lisa de concreto, como se estivesse diante de uma janela invisível. Não chorava, não tremia, só escutava. Ele falou comigo, ela disse, sem virar o rosto. Disse coisas que só eu sabia, coisas que eu nunca contei para ninguém. A parede atrás dela estava marcada. Arranhões fundos, irregulares, como se algo tivesse pressionado de dentro para fora, ou tentado entrar. Perguntei pelo Maurício. Clara piscou devagar. Ele respondeu quando chamaram. Ela disse, mesmo depois de eu pedir para ele não responder. O rádio caiu no chão, ligado. Por alguns segundos, só havia estática. Depois, a voz do Maurício surgiu. Calma demais. Tá tudo bem agora. Podem vir. Renato desligou o rádio à força. Ele não volta, disse. Quem responde? Fica. O silêncio que veio depois não foi alívio. Foi fome. E eu tive a sensação clara de que, naquele momento, o lugar tinha aprendido mais um nome. A entrada do setor selado não parecia uma porta. Parecia uma cicatriz. O concreto ali era diferente. Mais escuro. Mais antigo. O ar mudava antes mesmo da gente atravessar. Ficava pesado, mas não abafado. Era como se o som estivesse sendo sugado. Cada passo que dávamos ficava mais baixo. Até nossos pensamentos pareciam fazer menos barulho. Foi ali que eu entendi uma coisa. Aquilo não se movia como a gente. Ele ocupava. Não vimos uma criatura inteira. Não havia corpo. Não havia rosto. Era como se o espaço tivesse errado. Uma distorção onde o corredor dobrava de um jeito impossível. Onde a luz tremia sem piscar. Onde o chão parecia afundar no próprio silêncio. Quando aquilo passou por perto, o rádio morreu. Não chiou. Não desligou. Simplesmente ficou mudo. E as vozes que tinham nos perseguido a noite inteira ficaram presas ali, ecoando sem sair, como se alguém tivesse fechado a boca do mundo. Clara começou a chorar, mas não saiu som algum. Renato segurou ela pelos ombros. Não escuta, ele disse. Não lembra. Não pensa nele. Eu perguntei porque ele sabia tanto. Ele respirou fundo.
e pela primeira vez naquela noite pareceu cansado. Porque ele me escuta desde a primeira vez que entrei aqui, disse, e nunca parou. A distorção se aproximou, não andando, se espalhando. O chão rachou levemente, como concreto cedendo a algo que não tinha peso, mas tinha intenção. Renato empurrou Clara para trás com força. Corre, ele disse para mim. Leva ela. Agora. Eu gritei que não, que dava para sair todo mundo, que a gente podia fechar o setor. Ele balançou a cabeça. Ele não quer todo mundo, disse. Quer quem responde. E eu respondi. Há anos. A porta começou a fechar sozinha. Lenta, pesada. Renato ficou dentro. Antes de desaparecer, ele olhou direto para mim. Quando ouvir minha voz, não acredita. A porta se fechou com um som que não ecoou. Por um segundo, tudo ficou parado. Então veio o grito. Não era humano. Não era inumano. Era misturado. A voz do Renato se quebrou em outras vozes. Jonas, Maurício, fragmentos da Clara. Coisas que eu reconhecia e coisas que eu nunca tinha ouvido antes. Tudo ao mesmo tempo. Quando o som cessou, o setor parecia maior por dentro, vazio demais, como um lugar depois de uma refeição. O silêncio que ficou não era paz, era saciedade. E, naquele momento, eu soube. Ele não tinha ido embora, só tinha aprendido o suficiente. O sol nasceu como se nada tivesse acontecido. A estação estava aberta, portões destrancados, luzes funcionando, nenhuma marca de luta. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum erro estrutural. Só 3 nomes ausentes na escala. A polícia chegou ainda de manhã. Andaram pelos corredores, anotaram horários, fizeram perguntas que eu não sabia responder sem parecer louco. Quando mencionei as vozes, eles trocaram olhares. Quando falei do setor selado, disseram que não constava em nenhum mapa recente. Quando perguntei pelo caderno do Renato, ninguém encontrou. O relatório final dizia abandono de posto, estresse, confusão noturna, possível fuga voluntária. Clara foi internada por 2 dias. Não falava, não dormia. Quando saiu, pediu demissão e foi embora da cidade. Nunca mais respondeu minhas mensagens. A estação foi fechada de novo, não com selos. Com esquecimento, eu também fui embora. Troquei de número, troquei de turno, troquei de emprego. Evito lugares onde o som muda sem motivo. Corredores longos demais. Salas se devolvem à própria respiração. Mas tem uma coisa que eu não consegui evitar. Às vezes, exatamente às 0h12, meu telefone liga sozinho. Não aparece número, não aparece sinal. Só silêncio, um silêncio, atento, e então alguém respira do outro lado, devagar, próximo demais, antes de dizer meu nome com a voz do Renato, não pedindo ajuda, não gritando, só testando. Desde aquela noite, eu aprendi uma coisa que nunca esteve escrita em regra nenhuma. Se algo te chama onde ninguém deveria estar, não é para te assustar. É porque você já foi ouvido antes. Antes de encerrar, eu preciso te dizer uma coisa. Histórias assim não terminam quando o vídeo acaba. Elas continuam, com quem ouviu até o fim. Então, se você sentiu esse desconforto estranho, se em algum momento pareceu que o silêncio ficou atento demais, deixa o like. Isso mostra que você percebeu. E se inscreve no canal, porque aqui nem todas as histórias querem ser esquecidas, e algumas só começam quando alguém decide ouvir. Mas lembra de uma regra simples: se algo te chamar depois disso, não responde,